Oi, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que foi pedido pela Vitória Peluso. Quando eu estava pesquisando sobre o que vocês queriam ver aqui no canal, ela me mandou uma mensagem dizendo que queria que eu falasse sobre empreendedorismo. Então eu resolvi contar um pouco como foi a minha trajetória até agora, né, em que eu tenho a minha empresa. Na realidade, o meu começo como autônoma, como empreendedora, começou há 8 anos atrás. Eu tinha saído do ensino médio, não tinha passado no vestibular que eu queria, né? E não sabia muito bem o que fazer. Então a coordenadora do colégio me chamou para fazer parte desse programa de acompanhamento escolar, que ela teve essa ideia e resolveu me chamar, ela queria que eu tocasse esse projeto. Então eu comecei com 17 anos a dar reforço escolar e aulas de acompanhamento para uma aluna e com o passar do tempo isso foi crescendo. Eu dou aulas particulares já faz 8 anos, então a forma de trabalhar autônoma foi a primeira forma de trabalho que o mercado apresentou para mim. Então para mim sempre foi muito natural ter os meus próprios horários, gerenciar o meu dinheiro. Se eu queria ganhar mais, se eu queria ganhar menos, se eu estava cansada, não queria trabalhar num determinado período do dia, eu não trabalhava. Mas também, se precisasse trabalhar à noite, eu trabalhava, eu nunca tive muito problema com isso. Eu só nunca trabalhei nos sábados por questões religiosas, mas de domingo a sexta-feira eu sempre estava trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, não importava. Então eu fiquei esse primeiro ano, foi em 2009, dando só aula, e aí em 2010 eu comecei minha faculdade de jornalismo, que era o que eu queria muito, o meu sonho. Uma das principais coisas que eu senti falta e que hoje eu vejo que talvez tenha mudado, porque eu fiz faculdade em 2010, isso já fazem quase 7 anos, então muita coisa mudou desde então. Mas, por exemplo, coisas que não tinham na minha grade, que não era muito focado, era questão de conteúdo para web, então a gente tinha algumas matérias complementares, que eram optativas no semestre. E como eu sempre quis trabalhar com internet, sempre quis trabalhar com conteúdo para internet, eu ficava caçando essas matérias ao longo do semestre, dos 4 anos da faculdade, para que eu pudesse me capacitar e ter um pouco de conhecimento sobre como produzir conteúdo para internet. E outra questão também é que era muito pouco falado sobre ser freelancer. A faculdade de jornalismo te ensinava a ser repórter de grandes veículos de comunicação, tanto de rádio, impresso ou ser assessor de imprensa, também tinha isso. Sendo que quase ninguém queria ser assessor de imprensa porque, sei lá, a profissão era meio que o limbo do jornalista, tipo, você não deu certo na redação, você vai ser assessor de imprensa. Um penso bem bizarro, mas era o que rolava antigamente. Com a internet, então, tinha uns professores abençoados, assim, que eu adorava, né? Deixa eu ver se a Rosiane era uma, o Armata, eu estudei na Positivo, né? Então, esses eram 2 professores que eu lembro que trabalhavam muito com essa questão digital e que me enfiavam nesses projetos digitais que eu adorava. Na minha época começou a se falar em jornalismo para a internet. Então eu saí da faculdade com o sonho de ser repórter de jornal. Fora isso, eu não via muita coisa para eu fazer. E o mercado de trabalho se mostrou completamente diferente, porque logo que eu terminei a minha faculdade, que eu fiz a minha banca, eu já comecei a trabalhar numa empresa como curadora de conteúdo. E era uma curadora de conteúdo, só que voltado para a empresa. Então eu trabalhava muito com conteúdo marqueteiro, de marketing. E eu não tinha aprendido isso em lugar nenhum. Eu sabia transmitir, escrever fatos. Eu não sabia escrever para vender algo ou pra mim era um universo completamente novo. E como eu saí da faculdade com aquela mentalidade de que eu precisava trabalhar numa redação, eu não me adaptei a nenhum trabalho. Nada pra mim me satisfazia, sabe? E eu fui pulando de emprego pra emprego, de trabalho pra trabalho. Só que eu percebi durante esse processo que eu me dava muito bem criando conteúdo de forma autônoma. Só que não era isso que eu tinha aprendido a ser. Eu tinha aprendido a ser repórter de jornal, de televisão, sei lá, qualquer coisa assim.
Então, pra mim foi muito frustrante nesses primeiros anos de formada, porque eu não estava trabalhando com aquilo que eu queria. E eu fui pulando de agência em agência, fui me especializando, fui aprendendo, fui gostando de criar conteúdo para redes sociais e para blogs, enfim. Consegui perceber que na realidade eu tinha me formado uma comunicadora e não só uma jornalista. Só que aí tinha um pequeno problema. Eu já sabia o que eu queria fazer, eu já fazia bem, só que eu não me encaixava no formato empresarial, naquele formato de horário comercial, você é aquilo, você tem que viver para a empresa, você tem que dar o seu sangue pela empresa e você tem que ganhar aquele salário que eu quero que você ganhe no final do mês. Mesmo que você tenha que trabalhar muito para isso, mas assim, eu só posso te pagar isso. Então assim, não era nem por questão de grana, mas era por questão de formato. Porque eu continuava em paralelo dando aula particular. Então eu trabalhava das 9 às 6 e na parte da noite eu tinha alguns alunos. A minha carga horária de alunos diminuiu muito nos últimos anos por conta de eu entrar no mercado de trabalho de comunicação. Mas em paralelo eu continuava dando aula. E eu ficava muito incomodada porque eu queria muito continuar dando aula, mas eu também queria trabalhar com comunicação. E eu tinha que trabalhar muito para conseguir fazer os dois, porque eu tinha que trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 6 numa empresa, numa agência. E daí, das 6 em diante, eu dava aula, e no final de semana também, menos sábado. Então eu trabalhava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nesse ritmo, sem parar. Então tinha vezes que, dependendo, segundo semestre eu digo que é o semestre do desespero, que os alunos já estão percebendo que as notas que tiraram no primeiro, no segundo e no terceiro não estão dando muito certo, que eles não vão passar se não se esforçarem. Eu tinha muito aluno. Então eu tinha que trabalhar até altas horas da noite. Então tinha dias que eu saía de casa às 8 horas para trabalhar, trabalhava na agência, e aí trabalhava até 9, 10 horas da noite, dando aula na casa dos meus alunos. Pode ser assim, mas você é nova e tal, você aguenta. Gente, desculpa, mas não existe isso de você é nova, você aguenta. Eu comecei a ficar muito cansada, muito estafada. E comecei a me sentir frustrada. E aí a me sentir frustrada porque eu não tava no modelo de trabalho que me representava, que fazia parte do que eu acreditava ser legal, do que eu acreditava ser possível. Eu acabava sendo demitida de todos os empregos. Então eu nunca ficava muito tempo, 6 meses, 1 ano numa empresa, porque eu acabava me fechando, acabava me frustrando, ficava muito doente também. Eu altas vezes ia pra casa almoçar e chorava em casa porque eu não queria voltar à tarde pro trabalho, porque eu queria fazer outra coisa, eu queria qualquer coisa, não importava o que fosse, assim, só não queria ir pro trabalho, sendo que eu fazia uma coisa que eu amava. Então assim, eu comecei a colocar na balança, cara, se eu trabalho em algo que eu amo, que é comunicação, mas eu não tô gostando de trabalhar é porque tem alguma coisa errada. E eu achei que eu tava errada. Eu falei, cara, por que eu não sou normal? Por que eu não sou igual às outras pessoas? Por que eu não me adapto? Por que eu não fico feliz de estar numa empresa e passar anos naquela empresa? Por que eu não sou normal igual a todo mundo? E isso foi me machucando, me machucando, me machucando. Mas eu fui insistindo, eu fui dando com a cara na parede ano após ano. Então agora faz quase 5 anos que eu tô formada. E chegou um momento que eu falei, chega, eu não sei mais o que fazer, eu só sei que eu não quero mais ficar nesse tipo de formato de trabalho. Eu precisava de flexibilidade, eu sempre fui uma pessoa que gostei de flexibilidade. Só que assim, com esse passar dos anos, digam-se aí 8 anos, eu vivendo de comunicação e dando aula, eu esqueci como era a aula. Como que era essa minha vida de ser professora, de ter os meus horários, gerenciar os meus alunos. E eu comecei a resgatar isso lendo o livro Ponto de Equilíbrio, que eu já fiz vídeo, vou deixar aqui em cima. E eu percebi que eu não tava maluca, assim, eu achava assim, nossa, as ideias que eu tenho sobre como uma pessoa tem que trabalhar e levar a vida, elas não estão tão erradas. Tem pessoas que pensam igual eu. Eu li vários livros de empreendedorismo, li vários livros sobre se encontrar profissionalmente, se encontrar como pessoa. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre todos esses livros, porque é muito bacana.
O mercado, a faculdade, eles não ensinam você a ser um empreendedor. Muitas vezes você tem esse desconforto de que você não se adapta àquele modelo, mas você não sabe como se livrar disso, sabe? Eu tinha muito esse problema. E quando eu comecei a ler esses livros, que o pessoal chama de autoajuda, e que eu digo que é mais um manual para sua vida, assim, para você ter uma luz no fim do túnel, eu comecei a ver que na realidade eu precisava voltar a ser quem eu era quando eu dava aula. Eu gostava daquela flexibilidade. Eu gostava de estar em vários lugares no mesmo dia, de estar vendo gente andando na rua, de estar conversando com pessoas diferentes. E que eu não tinha isso, eu ficava presa dentro de uma sala das 9 às 6, eu amanhecia lá, quando eu saía já estava escuro, eu conversava sempre com as mesmas pessoas. Não dava pra mim aquele ambiente. E aí, eu abri a minha empresa, a Patiá, em maio do ano passado. E aí foi que eu comecei a realmente a voltar, só que agora pense num outro momento, a ser empreendedora. Só que eu já não sabia direito como era ser isso e eu não sabia como empreender em comunicação. O grande problema foi que eu queria férias, eu não queria empreender. Mas empreender pra mim significava tirar férias de tudo aquilo. Era ter paz, era não precisar ter que ir pro trabalho. Isso foi um pensamento errado que me prejudicou no começo da minha jornada, novamente na minha jornada de empreender, de ter uma empresa. Porque eu não queria empreender, eu queria tirar férias. Era só isso que eu precisava. Fazia anos que eu não tirava férias. E isso foi um grande problema porque eu não me preparei para empreender, mesmo dizendo que queria empreender. E depois de 4 meses, sem saber, totalmente perdida, eu desisti de empreender. E eu falei, eu preciso pagar minhas contas e eu vou voltar pro mercado de trabalho. Então mandei meu currículo para várias empresas e comecei a trabalhar numa agência novamente, fazendo a mesma coisa, seguindo as mesmas regras. E eu já tava, como eu já tinha desistido, eu me resignei. Eu falei, não, o problema sou eu. Eu consigo ser igual a todo mundo, eu consigo. Eu vou ficar nessa empresa por muito tempo. É assim que vai funcionar. Mas eu digo que Deus escreve certo por linhas tortas e em janeiro desse ano eu fui demitida de novo. E aí eu me vi tendo que voltar com a Patiá. E foi uma coisa... Eu já tava com planos de esse ano, em paralelo ao trabalho, ir levando os meus freelas e meu trabalho, até que eu conseguisse estruturar a empresa, deixar ela bonitinha, sabe? Como eu sempre sonhei que ela seria. Só que janeiro eu falei assim, não, agora fevereiro vai ser freela. E eu falei, ai meu Deus. Eu fiquei com muito medo. Muito medo. Eu falei pro meu terapeuta, eu tô com medo de não dar certo, eu tô com medo de não ter dinheiro, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. E aí no final da sessão, ele olhou pra mim e falou, Camila, você só está onde está por falta de ousadia. Pá! Isso foi um tapa na minha cara, assim. Eu voltei pra casa, assim, falei, ah, Deus, me ajuda porque eu não sei, eu já tentei uma vez, não deu certo, não quero não ter dinheiro, não quero não ter cliente, eu não quero parecer uma imprestável, porque assim, ser demitida várias vezes, você ficar insistindo em algo que não é verdadeiro pra você, te machuca emocionalmente. Eu comecei a me questionar como profissional, será que eu sou boa mesmo? Sério? Será que todos os cursos que eu faço, todas as capacitações, todo o dinheiro que eu gasto com curso, será que tá valendo de alguma coisa? Será que eu realmente nasci pra isso? Você começa a se questionar. Mas na realidade o problema realmente é você, só que você não tá conseguindo se olhar e ver que, na realidade, o problema é que você tá buscando algo que não é teu. Um formato de trabalho, uma profissão talvez, alguma coisa que não é pra você. Não é teu, não é natural teu. E eu vou te dizer, esses últimos meses têm sido muito desafiadores, mas têm sido de muita bênção, assim, sabe? Eu tenho que aprender muita coisa ainda tem todos aqueles processos de empresa, do tipo, separar seu dinheiro. Tenho aprendido muito.
e acredito e quero aprender muito mais. Eu não gosto de fazer as coisas por fazer. Eu gosto de fazer trabalhos e escrever conteúdos que tenham um propósito, que queiram ajudar as pessoas. E muitas vezes eu não encontrava isso nas empresas onde eu trabalhava. O caminho de empreendedor, ele não é tão simples, mas ele pode ser aprendido. Mas ele precisa de preparação. Eu digo assim, é bacana se você consegue se preparar para ter a sua empresa ou para trabalhar como freelancer. É bacana se você consegue. Mas se você não consegue, se você simplesmente se vê jogado assim numa situação e você precisa empreender, como foi no meu caso, foca, tenta trabalhar com a tua mente. Lê muito, estudar muito e se capacitar e não ter vergonha de mostrar o teu trabalho para as outras pessoas. É isso, gente. É um resumo desses últimos 8 anos. Nem tudo são flores. A minha história de empreendedorismo não é a mais inspiradora, talvez, de todas, mas é uma história de empreendedorismo real, do porquê eu me tornei empreendedora e como que a minha vida tem sido desde então. Ainda tô aprendendo muito. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente cede um pouco aquele pensamento da manada ali, sabe? Mas eu tenho cada vez mais buscado sair da manada e seguir meu próprio caminho. E eu espero que você também, se você tá com essa dúvida na sua cabeça, que você vá buscar informação e comece a olhar pra si mesmo e ver que tipo de trabalho se encaixa com você, que tipo de formato se encaixa. Se você gosta de trabalhar das 9 às 6, cara, que massa! Você pode ser empreendedor, ter uma mente empreendedora, mesmo trabalhando das 9 às 6, dentro de uma empresa. O que a gente tem que parar de frisar é que empreendedor é somente aquele que tem uma empresa dele ou que trabalha para ele mesmo. Cara, isso não é mentira. Tem vários estudos que falam que você pode ser empreendedor mesmo trabalhando dentro de uma empresa, porque tudo é questão de mente. Se você não tem uma mente, um mindset diferente, você não vai ser empreendedor mesmo trabalhando em casa. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem aquele joinha que ajuda a divulgar o meu trabalho. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos esse vídeo se você gostou, se acha que vai ajudar alguém. E me manda nos comentários outras sugestões, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu passei batido e você gostaria de saber, deixa nos comentários. Eu vou adorar conversar com vocês sobre esses e outros assuntos. Até a próxima. Oi!